Eu, Anitta, eu sou super a favor da legalização das drogas e da maconha. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Como é que a gente vai tratar? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos, negros e meninas, você da periferia, porque é encontrada com baseado, é preso e fica 2 anos sem ter alguém para ir lá liberar. Eu sou sua mãe. Aconteceu que ele tá com uns 2, 3 dias ou mais, então trabalhador, meu filho ali, minha filha, eu quero ajuda. O que ele tem? Ele vai ali no meio daquele pessoal, minha filha. Ele é usuário de droga? Meu filho saiu. Eu vim chamar ele para ajuda. Não, meu filho, eu quero ajuda, no nome de Jesus. Que ajuda que a senhora quer? Eu quero internar ele para eu ajudar. Eu pago. Sua mãe não, a senhora tá querendo levar ele pra casa? Quero, minha filha, quero. Ele não tá querendo ir? É, meu mocinho, mas no nome de Jesus eu quero que ele vá. A senhora quer tratamento pra ele? Quero, minha filha. Não. O filho de Luiz tem apenas 15 anos e já usou todos os tipos de droga. Por conta disso, já passou por diversas internações, mas não permaneceu nas clínicas. Não tem, já foi internado no Serene, em Blumenau, foi internado numa clínica em Joinville, ele fugiu, Serene ele fugiu, 6 vezes no Santo Antônio, não adianta, então agora é só realmente a clínica fechada. A juíza deu a sentença para a clínica fechada, mas eles não querem cumprir a ordem agora da juíza. Na decisão judicial do dia 4 de novembro, consta que o menino deveria ser internado em 24 horas, o que não aconteceu até a tarde desta quarta-feira, e o desespero deste pai fez com que ele viesse até a frente do gabinete do juiz. Na verdade, eu me sinto um lixo, porque eu nunca precisei de órgão público, nunca precisei de prefeitura, nunca precisei de ninguém. Tenho 30 anos de trabalho, 30 anos de carteira assinada, nunca precisei. E a primeira vez que eu preciso, eles viram as costas para mim. A angústia é pela única vontade, a recuperação. Aí fui ali falar com o promotor falou assim para mim assim, ó, se eles matar teu filho, você vai e pede uma indenização para a prefeitura. Eu não estou atrás de dinheiro. Eu tratar de salvar a vida do meu filho. Ou eles estão achando que eu estou vendendo meu filho como eu vendo um porco no açougue para alguém encarnar ele. Então não é isso que eu quero que interne meu filho para recuperar ele. Luiz relata que nada faz com que o filho pare de usar drogas e teme que algo de grave aconteça não somente com o jovem, mas com toda a família. Ele, na verdade, ele é uma ameaça, entendeu? Porque quando ele usa droga, ele não sabe o que ele está fazendo. O caso segue em segredo de justiça e a juíza Simone Faria não pôde se pronunciar sobre o assunto. Os riscos da legalização da maconha. No Canadá, onde a medida entrou em vigor há 4 anos, o uso de drogas sintéticas aumentou, assim como a criminalidade, as mortes por overdose e o suicídio entre jovens. Especialistas alertam para os danos irreversíveis que a maconha pode provocar no cérebro de crianças e adolescentes. Entre eles, a dificuldade de aprendizagem e a esquizofrenia. Estamos em Toronto, a cidade mais populosa do Canadá. Quase 3 milhões de pessoas vivem aqui. Uma metrópole moderna, mas que sofreu uma transformação radical nos últimos 4 anos. Foi quando o governo canadense liberou o uso recreativo da maconha. Desde então, essas cenas se tornaram cada vez mais comuns. Dependentes químicos usando não só a maconha, mas todo tipo de drogas em locais públicos. Este brasileiro se mudou com a mulher e os 2 filhos para o Canadá meses antes da liberação e ficou chocado com o que viu depois. Isso vai sendo inserido na sociedade e vai parecendo algo normal. E eu acho que é um dos perigos, vamos dizer assim, né, da legalização. Com a legalização, a maconha passou a ser vendida também nas lojas especializadas. Nesta rua encontramos várias. Não tivemos autorização para filmar dentro delas, mas o Euler nos conta como elas funcionam. Um ponto que me chama muita atenção é a diversidade que tem em cima da cannabis, né? Por exemplo, chocolate, pirulito, doces. Com a droga disfarçada em chocolates e pirulitos, as crianças se tornaram vítimas de overdose acidental. Nos primeiros meses da legalização da maconha no Canadá, 581 crianças com idades entre 1 e 9 anos
foram intoxicadas depois de comer doces misturados com cannabis que elas encontraram em casa. Em 3 províncias, o número de casos saltou de 2 para 15 por mês. A doutora Debbie Friedman é diretora de um hospital infantil em Montreal. Ela conta que as crianças podem apresentar dificuldade respiratória e até convulsões. Quanto menor o corpo delas, maior a intoxicação. Por isso, os produtos comestíveis feitos com cannabis representam um risco enorme à vida das crianças. A legalização da maconha no Canadá também provocou efeitos imediatos sobre a criminalidade. Por mais que a mídia não divulgue muito, né, quais são os motivos por trás, eu tenho certeza que a utilização de droga está vinculada ao aumento da criminalidade. Patrícia e Euler são contra a política de legalização das drogas e temem pelo futuro dos filhos. Nós temos ciência que mesmo tendo uma comunicação, explicando, né, a gente nunca sabe se de repente em casa ele vai dizer não uso e da porta para fora começar a utilizar. Nossa equipe também visitou Vancouver, na costa oeste do Canadá, considerada uma das 5 melhores cidades do mundo em qualidade de vida. Mas depois da liberação da maconha no país, o que se vê pelo centro da cidade é só degradação. A droga é consumida em praças públicas e parques. Um comércio lucrativo que só no ano passado movimentou o equivalente a 14 bilhões e meio de reais. O último levantamento feito pelo governo mostrou que até o final do ano passado, cerca de 1.800 lojas já foram abertas em todo o território canadense. A maconha pode ser comprada em locais assim, super visíveis, lojas de rua, como essa aqui no centro da cidade. Mas para quem não quer sair de casa, o pedido feito por aplicativo de entrega também já existe. Além do Canadá, países como Estados Unidos, Uruguai, Holanda e Suíça também legalizaram o cultivo e o comércio da maconha. E o que se viu em todos os lugares foi o aumento do consumo de outros tipos de entorpecentes e um crescimento assustador das mortes por overdose e suicídio, principalmente na população mais jovem. O risco nos adolescentes e nos jovens, né, é que a maconha vai aumentar o prejuízo da memória, da atenção, da concentração, vai aumentar os quadros de ansiedade, aumentar os quadros de depressão entre jovens, aumentar a chance de suicídio entre jovens e também pode aumentar o risco de esquizofrenia. Com a liberação da maconha no Canadá, as mortes por overdose explodiram. Foram 2.000 só no ano passado, na província de British Columbia, onde fica Vancouver. Desde que a lei entrou em vigor, várias cracolândias surgiram no centro da cidade. Cristiane estuda no Canadá e nos acompanhou numa rua que se transformou no maior ponto de venda e consumo de drogas de Vancouver. Cada dia mais gente, né? Cada dia mais gente. E pode E acontecer é de todas as idades, né? Mas isso há 16 anos, você não via o tanto de gente que você vê aqui hoje? Nesse momento, um usuário mascarado se aproxima de repente e tenta impedir a gravação. Hey, come on, man. Hey, you can't do that. I'm sorry, I can't do that. Pois é, depois desse ataque a gente teve que se distanciar um pouco. Mas, Cris, esse tipo de imagem aqui não era comum, né? É nova. Aqui em Vancouver, né? Eu conheço casos de gente que começou usando maconha, e aí a maconha fazer mais efeito, e aí vem para esse lado da cidade procurar alguma coisa mais forte. Agora, no mês de outubro, quando a legalização da maconha aqui no Canadá completa 4 anos, o Ministério da Saúde do país deu início a uma revisão da lei para fazer um balanço e também ajustes na legislação. O governo percebeu que, especialmente nas cidades mais populosas, os traficantes de maconha continuam agindo, ou seja, o mercado ilegal da droga ainda persiste. Uai, seu app de vídeos curtos.